RFI Convida. O RFI Convida de hoje recebe Daniel Tonati, assessor da direção da Ancine, a Agência Nacional de Cinema do Brasil. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação aqui na Rádio França Internacional. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado a você pelo convite, Elcio. Daniel, você está aqui em Paris para participar do segundo Fórum do Audiovisual França-Brasil, que acontece no âmbito da 21ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris. E esse fórum vai celebrar, inclusive esse ano, 50 anos da assinatura de um acordo de cooperação entre a França e o Brasil. E também esse evento vai discutir o futuro dessa parceria, né? No caso, Daniel, que panorama do setor audiovisual você vai apresentar, então, para os participantes desse fórum, principalmente produtores e diretores franceses interessados em fazer produções com o Brasil? Eu vim aqui a convite do festival, né, para fazer uma apresentação um pouco dos dados gerais e atuais do mercado brasileiro em termos de produção e de volume. A gente hoje tem um mercado que representa a economia criativa como um todo por volta de 2,6% do PIB do Brasil. O audiovisual em si, aproximadamente 0,64%, se eu não me engano, por cento. São por volta de 13 mil empresas, gerando 335 mil empregos, uma movimentação de 44 bilhões de faturamento por ano, mais 25 bilhões de valor adicionado. É um mercado grande, em crescimento, tem crescido entre 8% e 9% ao ano. E a partir desse ponto, a política tem sido reestruturada um pouco, está sendo discutida a reestruturação de uma política em direção à internacionalização do audiovisual. E aí eu vim para cá apresentar um pouco esses dados em conjunto com as modificações que ocorreram no Fundo Setorial do Audiovisual, que é o principal fundo federal para o fomento ao audiovisual, e que permite e pode participar de coproduções. Esse acordo que você mencionou é um acordo bilateral de coprodução Brasil-França, que hoje funciona no âmbito cinematográfico. A gente está agora com a renovação dele, que incluiria aí a televisão, aguardando ida para o Congresso. E esse acordo facilita as condições de coprodução, o que significa que as obras coproduzidas com franceses podem ter acesso a recursos, por exemplo, do Fundo Setorial, entre outras qualidades ali da política brasileira. E aí é um pouco o panorama dessa política, a forma de acesso, as exigências para que se construam essas coproduções. São regras complexas que vão tendo ajustes com o tempo, então é um pouco clarear e atualizar isso. Você comentou em mudanças do Fundo Setorial do Audiovisual. Que mudanças são essas, Daniel? O Fundo Setorial mudou, junto com a política, como um segundo ciclo dele agora, o que o pessoal chama de Fundo Setorial 2.0, e o que aconteceu é basicamente uma tentativa de torná-lo um pouco mais objetivo em termos dos seus critérios de seleção e um pouco mais previsível no seu cronograma ali de execução e contratação. E na medida que a gente faz isso, a gente clareia também o recado que está se dando em termos do que se busca na política. E aí houve um maior investimento na parte de coproduções internacionais. A gente permaneceu com os editais bilaterais, que são baseados nos acordos, e aí são recursos menores e só entram obras daqueles países relacionados num acordo, por exemplo, bilateral Brasil-França, embora não tenham esse edital. Mas foi também aberta uma linha que é chamada de Mundo, porque ela permite coproduções com qualquer país, e foram, se eu não me engano, 39 milhões aproximadamente nesse recurso. E as regras, como eu disse, estabelecem ali um pouco como é o arranjo entre essas produtoras, e é um pouco sobre isso que eu vou apresentar, bem como o que está sendo discutido, como eu falei, nessa perspectiva de internacionalização que ocorre no âmbito de um órgão que é superior à agência, que é o Conselho Superior de Cinema. E é um processo em curso, mas a gente já teve entregas parciais em dezembro do ano passado, e eu vou um pouco apresentar, porque algumas delas estão diretamente relacionadas com as coproduções. Agora, Daniel, está havendo uma grande preocupação em relação à continuidade do fomento para o setor do audiovisual brasileiro, em função aí, inclusive, das observações feitas pelo Tribunal de Contas da União, que está sinalizando para uma melhor gestão da agência, né? Há risco desse fomento à cultura diminuir a partir desse governo, Daniel?
Diminuir, eu acho que existe uma possibilidade de modulação dele. Existe uma preocupação fundamentada sobre o que pode ocorrer a partir desse acórdão do TCU. Essa não é uma questão nova, a questão da capacidade da agência de operacionalizar a sua prestação de contas. Foi dada uma solução no começo, um Ancine mais simples, é essa solução que está sendo questionada hoje. E apesar de toda a preocupação do setor, a previsão que a gente tem é de que, tecnicamente, isso seja resolvido com o mínimo de impacto possível. O que provavelmente vai ocorrer e que a gente vai começar agora a debater é em que grau vai ser essa modulação, e por modulação eu quero dizer possivelmente um refriamento ou uma diminuição do volume, porque era um volume de recursos crescente. Isso talvez tenha que ser modulado a partir de outras duas variáveis na equação, que é a operacionalização e a capacidade técnica da agência, em termos de pessoa e de tecnologia, bem como qual vai ser o critério e o nível de detalhamento, e esse é um diálogo entre a agência TCU, também com a sociedade, um pouco outros órgãos. A partir da definição dessas duas variáveis, a gente vai entender qual é o ritmo de volume que vai poder continuar sendo operacionalizado. E talvez uma mudança um pouco no modelo, no sentido de que hoje a gente fomenta projeto a projeto, cada projeto tem milhares de notas fiscais, e a partir, como eu falei, daqueles critérios, se for critério nota por nota, não sei o que, provavelmente a gente talvez tenha que rearranjar a forma do fomento. Mas a perspectiva não é de interrupção, embora a gente compreenda bastante que as pessoas sejam sensibilizadas e preocupadas diante do cenário de obstáculos como um todo, assim. Por falar em cenário de obstáculos, você acha que a atual percepção do Brasil, principalmente aqui no exterior, notadamente questões relacionadas à cultura, que acabou sendo relegada a partir desse novo governo, o Brasil passa a ser um país atraente para quem quer investir, por exemplo? Eu acho que a gente tem ainda uma liberdade no sentido de projetos, a gente tem uma capacidade de produção criativa muito grande, os nossos atores têm um histórico de participação cultural. O que impacta mais é o peso e a importância do fomento estatal na produção cultural. O risco é esse. A produção cultural é muito dependente do fomento estatal, mas ela tem uma vida própria, seu discurso próprio, e eu acredito muito na resiliência do setor cultural como um todo, e o que a gente está tentando é construir o menor impacto possível a partir das mudanças que estão acontecendo agora. Muito obrigado, então, Daniel Tonati, assessor da direção da Ancine, Agência Nacional de Cinema do Brasil. Muito obrigado, Obrigado Daniel. a vocês.